Essa crise é muito mais sobre os sintomas de abusos contra as economias de mercado e contra as democracias do que propriamente uma crise das instituições em si. Uma coisa é você dizer que as economias de mercado não estão funcionando, que o mundo está indo para uma crise terminal, que as democracias não funcionam. Não é isso. Houve abusos contra essas instituições. E justamente na presença de choques extraordinários. O primeiro grande choque foi a entrada de 3,5 bilhões de eurasianos na economia mundial. Mergulharam nos mercados ocidentais de trabalho, criando pressões, praticamente uma guerra mundial por empregos. Por outro lado, houve um choque de tecnologia nessa virada do século importante, com telecomunicações, tecnologia de informação, internet, tudo isso também derrubando o preço e criando pressões sobre a competitividade industrial. E, finalmente, a globalização, que também colocou pressões sobre todos os setores tradicionais. Então, as inovações tecnológicas, de um lado, a entrada de 3,5 bilhões de eurasianos nos mercados globais de trabalho e a própria globalização dos mercados de produtos, bens e serviços, tudo isso criou um deslocamento extraordinário, uma pressão extraordinária sobre o sistema ocidental. E a economia ocidental está em declínio por abusos. Não é que as democracias não funcionem, é que está havendo um abuso contra os regimes democráticos, que justamente vem dos excessos do welfare state, quando você bota peso demais e estoura financeiramente as redes de solidariedade social. Então, o excesso de corporativismo, o excesso de sindicalismo, o excesso quanto aos benefícios da previdência social, tudo isso derrubou a Europa financeiramente. A Europa perdeu a flexibilidade, os mercados de trabalho são rígidos e os governos estouraram financeiramente. Enquanto isso, na América, houve um abuso do regime fiduciário ocidental. Quer dizer, os bancos alavancaram excessivamente e simplesmente estouraram o sistema de crédito americano. Então, o excesso de crédito imobiliário, dinheiro barato do Banco Central americano, por uma década praticamente, levou a exageros e excessos no mercado financeiro. Então, de um lado, os financistas, junto com as autoridades monetárias, os bancos centrais, e de outro lado, os políticos, a social-democracia europeia, os socialistas europeus, a verdade é que houve um abuso dessas instituições. Então, não é que democracia e mercados não funcionem mais, é que houve um abuso do regime democrático na Europa e um abuso do regime financeiro e fiduciário na América. A solução é corrigir esses sintomas, é corrigir esses abusos e não dizer não a essas instituições que, na verdade, são a síntese da civilização ocidental. Eu acho extraordinariamente importante a atuação do Milênio por uma razão muito simples. O Brasil tem conservadores e socialistas. O Brasil tem muito social-democrata, de várias variantes e matizes, tem muitos conservadores, e o Brasil tem pouquíssimos liberal-democratas. E a síntese ocidental depende desse equilíbrio. É que simplesmente nós temos uma matriz intelectual, de pensamento econômico, muito atrofiada. Temos a tradição liberal-democrata no Ocidente, não está representada suficientemente no Brasil. O Brasil precisa de empreendedores, o Brasil tem recursos naturais, tem uma vasta extensão de terra, tem uma classe média emergente, e o Brasil precisa de empreendedores. E não existe uma cultura empresarial estabelecida no país. Os impostos são muito altos, os encargos trabalhistas excessivos, os encargos sociais excessivos, a população é jovem ainda e os orçamentos públicos já estão estourando, a previdência pública já está estourando. Então, nós precisamos realmente de um debate político mais vigoroso. E eu vejo o Instituto Milênio como portador de uma matriz fundamental, uma parte do DNA da civilização ocidental, que no Brasil é muito escassa. Então, os partidos políticos brasileiros não têm
grande profundidade cultural. Tudo acontece numa savana de troca de favores, de compra de votos, e isso é muito ruim. Então eu vejo o Instituto Milênio trazendo um conteúdo intelectual importante e uma contribuição importante para o debate intelectual brasileiro. A liberal-democracia é parte indissociável do pensamento político e econômico ocidental. No Brasil, lamentavelmente, por falta desse componente, nós estamos presos numa armadilha de baixo crescimento da social-democracia.